O Alzheimer não tem cura. É um transtorno neurodegenerativo progressivo, ou seja, causa a morte das células cerebrais, e isso leva a um tipo de demência com redução da capacidade cognitiva. Por isso, quanto mais cedo for o diagnóstico, melhor. A demência de Alzheimer é a demência mais comum que tem. Ela aparece geralmente após os 60 anos, mas mais comum depois dos 65. E os sinais de alerta que a gente faz é principalmente queixa de memória. Começa a perder a memória recente. Então, eu começo a esquecer onde eu guardo as coisas, há pequenas atividades de rotina que ele faz, já começa a atrapalhar um pouquinho. Será que eu tomei o remédio? Será que eu não tomei? O Alzheimer surge de forma silenciosa, quase imperceptível. Ao andar pelas ruas, não é possível identificar entre populares quem pode estar no início do desenvolvimento da doença. Por isso, é bom estar atento, ao menos para a sua existência. Porque eu vejo gente ver falar, né? Que eu conheço até pessoas assim que já estão passando e estão em casa de repouso por causa disso. Isso me dá medo. Mas que tem que ser, será? A gente já teve vários casos na família, né? Inclusive estamos com uma tia agora também no momento com essa doença, e a gente percebe que é uma doença bem judia muito da pessoa e de quem está por perto para cuidar também, né? Dá um certo medo, porque a gente vê que dá a impressão assim, eu acho que ela é uma doença degenerativa, né? Ela vai acabando com a pessoa vai perdendo a consciência, não tem noção do que faz, né? Então é uma doença bem preocupante, realmente é mesmo. Sim, Alzheimer realmente, né, traz preocupação, porque é uma doença silenciosa, né? Então temos que ficar atento aos sinais, e a prevenção é o melhor remédio, creio eu. A médica neurologista Mariana Borella chama a atenção para a importância de preservar hábitos saudáveis. Quando o paciente tem predisposição para desenvolver a doença, estes cuidados podem adiar em até 10 anos o surgimento dos primeiros sintomas mais severos. Atividade física, controle das comorbidades, então pressão alta, diabetes, colesterol, vitaminas, né? Toda essa parte. Depressão, os transtornos psiquiátricos também ajudam muito a piorar o déficit cognitivo. E aí seria, além disso, os testes de a gente fazer palavra cruzada, trabalhos manuais, sair da nossa rotina, né? Fazer trabalhos que a gente ative o cérebro de maneiras diferentes. Receber o diagnóstico de Alzheimer é assustador, tanto para o paciente quanto para os familiares. A vida de todos vai mudar e é necessário estar pronto para esta nova realidade. Por isso, quanto mais cedo iniciar o tratamento e a busca por informações, mais fácil será lidar com a situação. Vai ser uma mudança de vida muito grande para a pessoa e principalmente para os cuidadores, seja familiar ou não, que vai ficar ali junto, cuidando. Então, assim, tem que ter uma confiança médico-paciente para eles irem acreditando no tratamento, naquilo que a gente vai informando. Orientar bem certinho. Hoje em dia tem muitas opções, tanto dos laboratórios quanto de ONGs, que orientam o cuidador, como vai ser a evolução e a progressão dessa doença, como que pode ser feito isso, e o acolhimento da família para o paciente, para quem está recebendo esse diagnóstico, é muito importante. Embora a ciência neurológica não tenha encontrado a cura para o Alzheimer, nos dias atuais, há tratamentos mais eficientes e medicamentos que podem postergar a degeneração das células cerebrais. Quanto antes a gente puder começar a medicação, é melhor. Por quê? Porque eu consigo fazer com que ela progrida mais lentamente. E tem uma qualidade de vida melhor, mais prolongada, digamos assim, né? Porque, infelizmente, a gente não tem nenhuma medicação que estacione ela, ou que fale que vou voltar atrás, recuperar o cérebro que eu perdi. A ciência avança cada vez mais e faz surgir novos e mais eficientes medicamentos, como os anticorpos monoclonais e o cannabidiol.
substância extraída da planta cannabis, que atua no sistema nervoso central, auxiliando no tratamento de doenças psiquiátricas ou neurodegenerativas, como o Alzheimer. O canabidiol, ele melhora muito a parte de alterações de comportamento, principalmente na doença mais grave, quando a gente não tem muito mais o que fazer. Então, com muitos pacientes, eu tenho alguns pacientes tomando, e é o paciente que estava acamado, que volta a caminhar, é um paciente que não conseguia se alimentar sozinho, ele ganha uma certa independência. O tratamento sempre é individualizado. O que serve para um, às vezes, não vai servir para o outro. Então, por isso que precisa ser um médico especialista. Ao receber o diagnóstico de Alzheimer, é comum que paciente e familiares sintam-se perdidos, sem perspectivas, criando assim o luto do progenitor perfeito. Para romper essa redoma, é importante informação e conhecimento sobre a doença. Uma das reações mais comuns que poucas pessoas conhecem é a síndrome do pôr do sol, que atinge aproximadamente 20% dos pacientes com Alzheimer. É o momento em que eles ficam mais agitados, mais incomodados e, por vezes, mais agressivos, por sentirem a rotina fora de seus domínios. É comum que os pacientes, depois das 6 horas da tarde, eles começam a ficar mais agitados, alguns até mais agressivos. E existem medicações para isso. Além de alguns cuidados. Por exemplo, se o paciente é um paciente que gosta de música, de outras maneiras de interagir e de voltar ele para o momento de agora, porque é como se ele perdesse um pouco o contato espacial, temporal, fica pior nesse momento, à noite. Estima-se que exista no mundo cerca de 35,6 milhões de pessoas com a doença de Alzheimer. Segundo a Abras, no Brasil há cerca de 1,2 milhão de casos e boa parte ainda sem diagnóstico. Por isso, a importância de dar visibilidade à doença, formas de prevenção, tratamento e de como fortalecer o emocional dos familiares e cuidadores. Tema da nossa reportagem de amanhã, com a psicanalista Edna Esmeraldino. Quem optar por cuidar, desse familiar o tempo todo, precisa entender das suas limitações, saber que precisa estar bem alimentado, precisa descansar nas horas corretas, fazer exercícios físicos, cuidar do seu lado emocional para que ele possa estar bem para cuidar desse paciente.